Que a graça e a paz maravilhosa do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre as nossas vidas. Que Deus esteja conosco neste momento. Que possamos ouvir a voz do Senhor e meditar nela, na palavra que vem dele. E hoje, irmãos, eu vim trazer no Despertar com Cristo uma palavra muito importante, que é reconstruir a nossa relação com Deus. Vamos reconstruir aquilo que ficou arruinado, aquela relação que foi atingida pelas coisas do mundo. As coisas do mundo começaram a nos influenciar e a trazer no nosso coração sentimentos que iam arruinando a nossa relação com Deus. O Senhor quer a nossa reconciliação com Ele. Vamos nos reconciliar com o autor de nossas vidas. Vamos reconstruir a nossa relação com o Senhor, porque foi Ele quem construiu, foi Ele quem nos fez. Ele é o autor da vida e Ele nos fez. E Ele construiu, através do seu imenso amor, uma relação de intimidade entre Ele e a criação dele, nós. E por muitas vezes, por inúmeras vezes, nós quebramos esta relação. Nós simplesmente desconsideramos o nosso Deus. Valorizamos aquilo que é completamente contrário aos planos de Deus. Basta Satanás criar qualquer coisa bonita na sua frente, que aí você já esquece do seu Criador. Aí ele já deixa de ser importante. Aí aquilo já é imprescindível para você, aquilo é fundamental. Se você não viver aquilo que o Satanás colocou diante de você para você viver, aquela ilusão e morrer para sempre, aí enquanto você não fica com aquilo, você não investe naquilo, você não sossega. E aí você desconstrói tudo aquilo que Deus construiu. Você coloca em ruínas a sua relação com Deus. E hoje, Deus quer conserto. Conserto. Mais uma vez, como Deus tem paciência. Feliz de nós que temos um Senhor tão longânimo, tão misericordioso, tão bondoso, amoroso, que não desiste de nós. Está dando mais uma oportunidade. Vamos reconstruir essa relação com Deus? Vamos. Eu convido você hoje a chegar diante do Senhor e dizer: Pai, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para verdadeiramente me reconciliar com o Senhor? De uma vez por todas. O que eu devo fazer? E Ele vai te responder. Eu não conheço o que está acontecendo, o que quebrou a sua relação com o Senhor, o que arruinou a sua relação com o Senhor. Eu não sei. Mas o Senhor sabe e você também sabe. E se você tiver em dúvida, pode ter certeza que se você perguntar ao Senhor, Ele vai te mostrar exatamente no que você precisa se consertar. O que você precisa abandonar para que você possa ter uma vida plena diante de Deus. Em que você precisa nascer de novo? Em qual área de sua vida? Só você e Deus que sabem.
E o Senhor está chamando hoje você para o conserto, para a reconciliação com Ele. Amém? Eu encontrei aqui no livro de Neemias, eu vou ler algumas passagens do livro de Neemias, que na verdade, Neemias ele vai narrar aqui a situação que estava Jerusalém, depois que foi sitiada. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Ele diz: quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Faça analogia. Como está a sua cidade espiritual? As muralhas da sua cidade estão em ruínas? E os portões, a porta do seu coração, foram destruídas pelo fogo, pelo mundo, pela invasão do mundo em sua vida? Por desejos da carne, por ideologias satânicas, pela negação do próprio Criador. O que foi que deixou o seu portão destruído, em chamas? Mas Neemias continua. Quando ouvi estas palavras, estava tudo destruído ali, as muralhas arruinadas. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse. Aí Neemias vai conversar com Deus, vai orar. Ele começa assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. O Senhor guarda a aliança e a misericórdia para aqueles que o amam e que guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, ele também, cometido contra ti. Ele começa a confessar, depois que ele reconhece a grandeza de Deus, quem é Deus e o que eles são, os servos, ele diz: perdoa, confessa os nossos pecados. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Nós nos corrompemos no caminho, nos afastamos de Deus. E ele diz: e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. E Neemias estava vendo, se cumprindo ali. Tinha se cumprido. Ele sabia a situação que estava a cidade. E já fazia um bom tempo, porque o irmão, quando visita, ele pergunta: como eles estão? Como está Jerusalém? Mas olha o que o Senhor diz, que espalharia os infiéis.
Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ou seja, vou trazer vocês de volta para mim. Estes ainda são teus servos, Neemias disse. E o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Quem é esse homem que ele se refere? Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Ele orou, clamou a Deus, e aí ele foi à presença do rei, foi servir o rei. E o rei percebeu, porque Deus deu discernimento ao rei para perceber a tristeza que estava no coração de Neemias. E o rei não só percebeu, como ele se compadeceu daquele sofrimento de Neemias, da dor de Neemias. E aí Neemias pede para reconstruir os muros, porque ele disse que estava muito triste, porque a cidade onde os pais dele estavam sepultados estava em ruínas. E aí o rei, pelo poder de Deus, o rei vai e facilita tudo para ele, atende o que ele pede, permite que ele vá àquela cidade e reconstrua as muralhas e reconstrua os portões, deixe aquela cidade protegida para que dali e reconstrua o lugar que ele vai ficar e o templo. Ele pede a ele para que ele pede e também ele pede, além de pedir a carta, ele pede uma carta para Asaf, que era o guarda das florestas do rei, para que desse a ele madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que ele deveria se alojar. E o rei, olha o que ele diz aqui. E o rei me deu o que eu pedi. Tudo que ele pediu, o rei concedeu. Aí sabe por que ele diz? Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Vocês entenderam? Primeiro ele foi pedir ao Senhor. Depois Deus deu estratégia, deu situação, fez com que facilitou para que o rei tivesse o coração aberto para Neemias. Gente, Neemias, ele não tinha um cargo importante lá no reino, não. No reino onde ele estava ali subordinado. Ele era copeiro. Copeiro do rei. Ele não era alguém que era tão importante para o rei que o rei olhasse para ele. Deus foi quem fez com que o rei olhasse para Neemias e se sensibilizasse com a dor de Neemias e tentasse resolver a dor de Neemias e permitisse que aquele copeiro que servia para eles ali fosse reconstruir a cidade que tinha sido destruída. Isso é poder de Deus. O nome disso é poder de Deus. Poder de Deus. Deus tem poder. Entendeu? Você que está limitando o poder de Deus hoje, saiba que Deus tem poder. Ele olhou para o copeiro, ele atendeu o pedido do copeiro e o copeiro reconheceu que foi Deus. Quando ele diz isso, e o rei me deu o que eu pedi. Por quê? Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão entendendo? Quando a mão do Senhor está sobre nós, como a nossa história muda,
como a nossa vida é transformada. Agora não vamos adorá-lo para ele nos dar, não. Vamos adorá-lo pelo que ele é. E, consequentemente, quando nós oramos e adoramos aquele que é Deus, o nosso Criador, vamos adorá-lo pelo que ele é. Aí ele nos ouve e ele abençoa nossas vidas com a presença dele. Aí quando você está dentro daquela bênção, não esqueça do abençoador. Senão não tem sentido a tua bênção, ela perde o valor. Ela perde o sentido. Quando você está bem abençoado por Deus, aí Satanás vem e tenta te confundir. Tenta colocar em você que você é o cara. E você esquece do abençoador. E aí, deixa de servir aquela bênção. Ela deixa de ser bênção para você e passa a ser até maldição. Vigiai e orai. É o que diz o Senhor Jesus quando vem. Mas aqui foi muito antes da vinda de Jesus. Foi no tempo que Neemias era copeiro do rei. E que o povo de Deus estava tão distante dele que estava arruinada a cidade de Jerusalém. Tudo arruinado, era só ruínas. As muralhas destruídas, ou seja, a proteção da cidade já não existia. Porque abriu a guarda. Porque se afastou de Deus. Mas agora nós estamos vendo um homem, o copeiro do rei, intercedendo a Deus pela cidade. E aí aconteceu isso, irmãos. Para a honra e glória do nosso Senhor Salvador, do nosso Deus que não desiste de nós. Olha que Neemias, ele confessa o pecado dele, ou seja, era pecador como nós somos pecadores. Mas ele não amava o pecado, não. Porque ele tinha amor no coração, ele estava ali com o copeiro, com certeza ele tinha café da manhã, almoço e jantar. Com certeza ele tinha tudo, ele estava ali numa situação privilegiada diante da situação dos que estavam na miséria, em ruínas, lá nas ruínas de Jerusalém. Aí o que foi que aconteceu? Quando o irmão dele disse a situação que estava o povo dele, aí o amor de Deus que habita naquele que olha para Deus, comoveu ele. Ele sentiu a dor daqueles que estavam lá na miséria e humilhados, em grande miséria e humilhação. E aí, irmãos, ele sentou, ele perdeu a força de estar em pé, ele chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou a Deus por eles, por aqueles que estavam lá sofrendo. Foi lá, com a força do Senhor, e fez. Socorreu aquele povo. Foi lá e animou o povo. Neemias anima o povo a reedificar as muralhas. E aquele povo que estava tão sem esperança, tão angustiados da miséria, tão disponíveis ali, dispostos, vulneráveis, porque estava tudo aberto. Nós devemos manter as nossas muralhas bem erguidas para nos protegermos das artimanhas do adversário de nossas almas, que muitas vezes aparece para nós de uma forma muito linda, muito cheirosa, muito acinturada, muito solucionando as coisas, muito que tira tua tristeza quando você cheirar aquele pó, que vai tirar a tua tristeza quando você beber até não ter mais consciência. Tudo mentira de Satanás, tudo engodo. Mas porque tuas muralhas estão em ruínas,
e você está vulnerável. Busque aquele que pode reconstruir a tua muralha hoje. Hoje ele pode reconstruir as tuas muralhas. E Neemias foi lá e disse para eles arrasados ali na miséria, famintos, sofrendo, famintos da presença do Espírito Santo de Deus, famintos de alimento também, estavam arrasados ali. E Neemias os anima. E aí eles criam coragem, criam força e vão e reconstroem as muralhas. Elas são reedificadas, eles trabalham. A força que vem do Senhor renova aqueles homens. E eles trabalham com Neemias. Aí ele não encontrou nenhuma resistência? Claro que encontrou. Claro que Satanás enviou algumas pessoas para tirar deles a esperança, para zombar deles. E ali alguns que zombavam viram as muralhas sendo reconstruídas. Reconstruídas. E aí eles reconstruíram. E aí, quando já tudo refeito, Esdras, ele lê o livro da lei diante do povo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. Eu lembro das águas do Espírito. As águas do Espírito. Precisamos que essas águas do Espírito sejam derramadas sobre toda a terra. E pediram a Esdras, que era o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante daqueles homens na praça. E quando abriu o livro, agora eu pulo do 3, eu já vou para o 5. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Quando Esdras abriu o livro e começou a ler para homens, mulheres e todas as pessoas que podiam entender o que ele estava falando. Ele abriu o livro e todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, todo o povo respondeu: amém, amém, de mãos erguidas. Inclinaram-se, se prostraram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Está faltando isso, irmãos. Nós não reconhecemos a grandeza de Deus e ficamos muito elevados. A posição do homem de Deus é com o rosto em terra, inclinado e os braços são erguidos para o alto, clamando bênção. Pai, vem, Pai. Sabe qual é a maior bênção que nós devemos pedir ao Senhor? A presença, a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A presença. Porque quando houver a presença, irmãos, aí vem as demais coisas. Elas serão acrescentadas. Elas vêm apenas como acréscimo. Mas é a presença do Senhor que nós devemos buscar. A doce e maravilhosa presença do Senhor. E aí eles ficaram ali adorando ao Senhor com o rosto em terra. E os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente,
dando explicações, porque é muito importante a gente entender o que está lendo. E com a presença de Deus, nós conseguimos entender. É a presença. De maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sabe por que eles choravam? Porque a presença de Deus, ela nos constrange. Ela nos faz entender a verdade da mediocridade que nós vivemos, longe de Deus. Da verdadeira importância de Deus em nossas vidas. E o povo, quando começou a ouvir as palavras de Deus, da lei de Deus, o povo começou a chorar, a prantear, prantear. E aí eles, tanto Neemias, aquele que era copeiro do rei e que lá estava como governador em Jerusalém, e Esdras, o sacerdote e escriba, eles disseram: não precisa chorar, porque todo mundo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor e mandem porções. Olha que coisa importante, o que Deus orientou esse povo. E mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Havia muita miséria, irmãos, muita pobreza, muito sofrimento, porque eles estavam distantes de Deus. E aí ele dizendo para os que tinham a comida, que já tinham conseguido ter alimento, que dividisse com os outros. Disse: comam e bebam e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Eu não estou chorando de tristeza, não, mas de alegria, viu? É a presença do Senhor. Porque não fiquem tristes, portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes, não fiquem tristes. Você que está triste agora, que está angustiado, preocupado com alguma coisa, alegre-se, acalme-se, não fique triste. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Tem uma grande festa preparada para nós. Tem uma grande festa preparada para nós. Porque, sabe por que que eles começaram a festejar? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles entenderam. E aí houve arrependimento de pecado, confissão de pecado. No 9, depois vocês leem bem tranquilo no Neemias 9. Arrependimento e confissão de pecados. Eles clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E aí os levitas
disseram, levantem-se, aqui é no 9, 5, os levitas, Jesua, aí diz o nome dos levitas, disseram, levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, bendigam o santo nome dele, de eternidade a eternidade. Então se disse, bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, nós te adoramos, Senhor, com toda a força do nosso ser. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que tu és. Nós sabemos que todo o céu, Senhor, te adora. Todo o céu, todo o exército do céu, Senhor, te adora. E nós te adoramos, Paizinho, de todo o nosso coração, nós te adoramos. Bendizemos o teu santo nome, Deus. Nós te consagramos, Pai, todas as pessoas, toda a terra, Senhor, que é tua, e todos os seres viventes que há nela, Senhor. Todo o universo te adora e nós nos consagramos a ti. Nos entregamos, Pai, de uma vez por todas, porque estamos cansados de viver longe de ti, Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da tua graça, da tua presença, da tua misericórdia, Senhor. Te pedimos hoje, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós o seu favor e que o Senhor reconstrua as nossas muralhas, Pai. Revista toda a terra, Senhor, toda a terra que está gemendo. Levante as muralhas, Pai, para que Satanás não tenha mais acesso a nós. Que ele saia, que todo o mal saia de nossas vidas. Que todo o mal saia. E que o Senhor nos fortaleça na sua presença. Reconstrua, Pai, essa relação. Essa relação, Senhor, precisamos de ter intimidade com o Senhor. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos, somos pecadores, somos falhos, somos fracos, somos limitados. Basta o Senhor nos abençoar, que nós nos afastamos de Ti novamente, Senhor. É assim que nós somos, Senhor. Nós somos, Senhor, limitados. Mas eu te peço, no nome de Jesus, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, aquele que morreu na cruz por nós, o teu Filho que o Senhor enviou para nos reconciliar com o Senhor, para nos fazer, Senhor, renovados por Ti. Senhor,
É no nome de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, que eu te peço. Perdoa a multidão dos nossos pecados e sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos, pelo sangue de Jesus, justificados. Justificados pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos reconcilia com o Senhor. Reconstrua, Senhor, as nossas ruínas. Transforma novamente em muralhas fortalecidas, que Satanás não tenha mais acesso a nós. Que quando ele chegar na muralha, ele encontre um exército de anjos guerreando por nós, Senhor. Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor. Não porque mereçamos, Senhor, mas porque precisamos, Senhor. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, para que nós possamos, Pai, acordar, entender que nós estávamos caminhando para o inferno, porque o mundo já tinha nos tragado, Senhor, já tinha contaminado a tua igreja, Senhor. E nós nem percebíamos, Senhor, que estávamos contaminados pelo mundo. Sara a nossa terra, santifica a tua igreja. Nos santifica, Senhor. Nos lava com o sangue de Jesus. Nos perdoa. Nos dê mais uma oportunidade. Livra-nos de todo o mal. É no nome de Jesus, do teu Filho que morreu por nós, que nós te pedimos, ó Pai. E já te agradecemos, nós te agradecemos. Sabe por que nós te agradecemos? Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor vai transformar a nossa tristeza em alegria. Porque a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Porque aqui, Senhor, aqui, tão lindo, Senhor, o que diz aqui. Neemias disse: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre nós. Ele disse: estava sobre mim. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. E que a mão bondosa do nosso Deus esteja agora sobre nós. A mão bondosa do nosso Deus esteja agora sobre a terra. Mas não devemos, irmãos, ser ingratos diante do Senhor. Quando estiver tudo bem, irmãos, não esqueçam do abençoador. Não esqueçam do abençoador, porque vocês só terão vida eterna se andarem segundo a vontade dele. Abandonem o pecado e busquem o autor da vida de vocês, o nosso Criador. Ele nos ama. Ele tem um propósito de nos salvar. Tenha uma vida com propósito a partir de hoje. Reconcilie-se com o seu Criador. Busque a presença dele. Procure a reconciliação. Afaste-se de tudo que pode te levar para a morte. Amém, irmãos. Amém, amém. Eu estou muito grata a Deus, porque a mão do Senhor pode nos livrar de todo esse mal. Busquem o seu autor, o autor de vocês. Eu digo a você que anda afastado do Senhor. Busque o autor de sua vida.
Você só está respirando agora e me ouvindo porque o Senhor está permitindo que você esteja vivo ou viva. Receba o Espírito Santo de Deus agora em sua vida e seja uma nova criatura. Há necessidade de nascer de novo, para que as muralhas de sua vida sejam reconstruídas pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus, através do sangue de Jesus, que todo aquele que se arrepender e que crer nele, viverá. Amém? Amém, irmãos.